Oi pessoal, bom dia. Vou fechar a porta aqui. Eu sou o William, eu sou gerente de produto no Dios e sou líder do Pride Network aqui no Brasil. E a gente está bem feliz de hoje vir falar sobre orgulho. Então, orgulho é uma coisa que a gente tende a não entender com muita profundidade. Então, hoje vai ser uma ocasião para a gente tentar pensar sobre o que significa orgulho, por que se fala tanto em orgulho, qual que é a importância do orgulho a nível individual, para quem é LGBTI+, e a nível coletivo também, né? E como é que isso vem acontecendo ao longo do tempo. A gente gosta de lembrar... Pode entrar. A gente gosta de lembrar que esses espaços para a gente elaborar, para a gente pensar, para a gente refletir, são espaços seguros para a gente fazer pergunta, para a gente fazer comentário. Então, não tem pergunta errada, tem pergunta que a gente sabe a resposta e tem pergunta que a gente não sabe a resposta. Bom dia, pessoal. E é legal a gente saber também que tem pergunta que a gente não sabe a resposta, porque pode ser que a gente saia daqui com algumas perguntas não respondidas. Isso faz parte da nossa jornada como aliado. O legal é que aqui a gente tem a oportunidade, essa liberdade de poder pensar e refletir. Uma forma que a gente gosta de usar para conseguir refletir sobre as problemáticas no Pride, a gente tem um objeto de estudo, né, de análise, de reflexão. A gente gosta sempre de pensar quais são as causas, por que eu penso sobre esse objeto de reflexão dessa forma, e depois pensar nas consequências. Eu pensar dessa forma, sobre esse contexto, sobre esse objeto de reflexão, tem quais consequências a nível individual para as pessoas e a nível coletivo. Então, essa é uma forma que a gente pode usar hoje aqui para pensar. A gente vai ter 2 convidados super legais e tem 4 cadeiras aqui na frente. Então eu vou estar em uma, os 2 convidados vão estar nas outras 2 e uma cadeira vai ficar livre para quem quiser, quem tiver à vontade, para entrar, fazer uma pergunta, fazer um comentário, contar de alguma situação particular ou contar sobre o seu ponto de vista para ajudar a gente a elaborar, a pensar sobre os assuntos que a gente vai pensar. Pode ficar à vontade, vem, comenta, sai, dá espaço para outra pessoa. Quem está vendo a gente pela internet também pode fazer as perguntas pela internet. O Eric está mediando e aí o Eric vai para frente e representa vocês. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje, a gente vai passar o trecho de um documentário que chama Bichas, ou Documentário, para a gente pensar sobre o que é o orgulho e qual é essa jornada que o indivíduo tem, o indivíduo LGBT tem, até ele sentir orgulho de quem ele é. Então, vamos passar isso e depois a gente apresenta os nossos convidados e começa o nosso bate-papo. Obrigado. Oi, meu nome é João Pedro, mais conhecida como Peu, Peutney, ou Britney, ou Lara Beckney. Oi, meu nome é João Pedro, mais conhecida como Peu, Peutney, ou Britney, ou Lara Beckney. Meu nome é Bruno, eu sou bicha, tenho 24 anos e a minha idade eu não revelo. Eu sou João Pedro, tenho 21 anos, eu sou bicha e eu sou preta. Meu nome é Igor, eu tenho 19 anos, eu sou drag queen e eu sou bicha! Meu nome é Ítalo, eu tenho 26 anos e eu não tenho a menor vergonha de ser bicha. Meu nome é Orlando Dantas, eu tenho 22 anos e eu sou bicha! 18 anos eu entrei na faculdade, eu comecei a sair aos pouquinhos e tal, aí na uma das primeiras festas que eu fui, eu fiquei com um menino. Logo depois a gente tava conversando pelo MSN e contou, tipo, falou sobre a gente ter se pegado e tal. Aí um belo dia eu chego em casa e tá os meus pais assim, tipo, sentados na sala, aí eles desligam a TV, aí fica aquele clima, né, pronto, fodeu, aconteceu alguma coisa. Aí meu pai pega, liga, tipo, a tela do computador e pergunta o que é isso. Aí quando eu vi era o histórico do meu MSN. Meu pai foi tipo super bruto, falando assim, olha, a gente só tá tendo essa conversa desse jeito porque sua mãe tá aqui. Porque se fosse só comigo a conversa seria completamente diferente. Acho que nesse momento assim, eu acho que eu fui muito maduro porque eu não dei meu braço a torcer. Eu fui bem, tipo, e sim, se fosse conversar com você seria o quê? Você estaria batendo em mim? E ele, tipo, todo assim, meio desconfortável porque eu tava rebatendo aí o que ele tava falando, né? Aí ele perguntou assim, e aí? Agora tu é o quê? Tu é viado? Tu é bicha? Aí eu, bem, eu não posso nem dizer que eu sou porque eu não tive minha primeira experiência. Mas independente do que eu vá me tornar, vocês não têm nenhum direito sobre me impor ou não a ser isso, né? Aí foi uma briga gigantesca, minha mãe não falou absolutamente nada, só fazia chorar assim do meu lado.
Não chorei, porque eu acho que se eu chorasse naquele momento ia ser meio que fraco e meio que me botar como culpado de uma coisa que eu não sou culpado. Uma coisa natural, que não é aceita, e essa coisa da não aceitação que não é natural. Quando eu me assumi com meus pais, eu tinha 15 anos e eu não fazia nada que uma pessoa gay normalmente faria em relação a relações nada, porque eu tinha medo, muito medo que eles descobrissem. E aí eu tava procurando um momento que não fosse um momento ruim pra piorar e não fosse um momento bom pra deixar de ser bom, entendeu? Sendo que aí isso só fazia adiar, e chegou um momento que tava faltando energia na minha casa e eu falei, pã, vai ser agora. Aí eu chamei meu pai, aí que era tipo assim a maior barreira pra falar isso, e aí eu disse que eu tinha algo pra falar e tava adiando por muito tempo e tal, ele perguntou o que era, e aí eu falei, eu sou bicha. E na mesma hora ele manteve a afeição dele, que tava média, e pronto. Mas ele já estava meio preparado para isso. Ele sempre encontravam conversas minhas com outros meninos no MSN. Várias vezes ele falava, tipo assim, por que você tá fazendo isso? Por que você tá conversando com pessoas que você não conhece, ainda mais homem, não sei o quê? Você vai ter que parar de assistir o BBB. É aquele Serginho do BBB que tá fazendo isso com você. Aí eu escolhi começar pelo meu pai e depois eu contei pra minha mãe, até porque minha mãe não era uma preocupação minha. Eu só precisava que meu pai soubesse pra quando eu falar pra ela, ela não carregar um fardo de que tava escondendo algo também junto comigo, entendeu? Mas a reação dela foi exatamente o que eu esperava, foi ótimo. Eu pinto minhas unhas e a unha tá borrada e ela fala, menino, ajeita essas unhas, pinta essas unhas direito, só as unhas assim. Ou então quando eu saio com uma saia assim, ou com algum short curto que não tá engomado, que tá amassado, ela fala, menina, esse negócio todo amassado, não sei o que. Eu falei, mãe, é o meu estilo, eu sou assim, underground. Desde pequeno eu sempre soube que eu não gostava de meninas, assim, pra relações. E eu tinha muita vontade de dizer pros meus pais, só que, tipo, a gente sabe a sociedade que a gente vive, a gente desde pequeno é apontado, sabe, assim. Eu sempre fui muito bichinha quando era pequeno. Do tipo, muito bicha mesmo, tipo, eu ficava correndo assim no colégio, tá ligado? Meu pai, ele sempre foi maravilhoso comigo. Eu chegava pra dançar ragatanga na frente do meu pai, dizia, pai, eu aprendi a dançar ragatanga. Aí eu chegava, serei, e ele me olhava e, tipo, era massa, me dava DVD de Britney, me dava CD de Britney. Power Ranger rosa, ele comprava o Power Ranger rosa pra mim porque eu queria o Power Ranger rosa, não tinha essa frescura. E minha mãe também não. Quando eu era 7ª série, eu fiz, mãe, eu tenho um negócio pra te dizer. E ela já me olhou com aquela cara de, tipo, diga, senta aqui pra gente conversar. Aí falei que era bi pra ela. Depois foi que eu disse... Depois que ela foi vendo que eu realmente, né, eu tendia pra um lado só. E tipo, nessa conversa a gente chorou e tal, mas ela disse que me amava. E meu pai foi mais diferente, foi mais assim... Eu deixei um e-mail aberto, porque tipo, eu salvava fotos no e-mail. Era fotos mesmo, fotos boas. Que meu irmão viu e falou pro meu pai. E no outro dia de manhã, meu pai veio, eu tava no computador, e ele sentou do meu lado e fez, seu irmão mostrou um e-mail cheio de foto. E ele chegou pra mim e perguntou, né, o que era aquilo, o que significava aquilo e tal. E eu disse pra ele que desde pequenininho ele sempre soube que eu era gay. Aí ele fez, você é mesmo isso? Aí eu fiz, sim, eu sou. A primeira reação dele foi dizer não. Eu fiz, mas pai, eu sou uma pessoa boa, você sabe que eu não sou uma pessoa ruim por causa disso. Eu sou seu filho, a gente tá aqui o tempo todo, a gente se abraça, se beija, é o maior chamego, por que isso, tá ligado? Aí ele disse que depois a gente conversava, só que essa conversa nunca aconteceu. E ele, no outro dia, me deu calça, me deu beijo, igual, tá ligado? Tipo, não aconteceu a conversa, mas tudo voltou ao normal. Minha mãe, ela descobriu, foi lendo uma conversa no meu Facebook com meu amigo, a gente falando sobre boys e tal. Chamou pro quarto, ela tava tipo em lágrimas. Pensei, não, vai ser agora. Quando eles descobrem a sexualidade do filho fora do padrão, eles falam toda aquela coisa clichê e minha mãe não foi diferente. É uma coisa que eu fiquei surpreso. Porque minha mãe sempre foi a mais liberal da família, a tia mais legal, a mais jovem e tal. Mas ela, quando aconteceu dentro da casa dela, ela virou o comum dos pais. Então, eu achei que ia ser mais tranquilo, mas acabou que não foi tão de boa. Ela perguntou coisas do tipo se não era uma fase, por que eu era assim. Eu disse, não, mãe, não é uma fase. É minha vida, sou eu. Então, depois de um tempo, ela ficou mais tranquila e aceitou, né? Estabeleci minhas condições e minhas metas e tal. Eu falei pra ela o que ia ser, eu vou ser assim, pronto, e pare, porque senão não vai rolar. E ela foi
graças ao Facebook, as minhas militâncias, as militâncias dos meus amigos, ela foi vendo coisas e compartilhando e achando coerente e desconstruindo, né, a questão da homofobia. Quando eu tinha 16 anos, eu contei pra minha mãe que eu era bicha. Ela já tinha percebido, porque eu já tinha conhecido, no caso, meu primeiro namorado. E ela já tinha me falado, inclusive, que eu tava muito feliz e ela não sabia por quê. E aí, eu falei, mãe, eu queria falar uma coisa pra você. Aí ela perguntou o que foi, né? Eu disse, você falou que eu tava muito feliz e não sabia por quê. E aí eu falei pra ela que eu tava ficando com um menino, que eu tava namorando, na verdade, e que isso tava me fazendo muito bem, que tava me fazendo muito feliz. E que não era uma fase, que eu não tava experimentando, que isso não ia mudar, que isso não ia passar. E que era isso mesmo que eu queria. Assim, não deixei chance pra ela retrucar com essas frases prontas, nada disso. Aí ela ficou um tempo assim meio assustada, eu acho que porque ela pretendia falar uma dessas coisas. E aí ela falou assim, que bom que você encontrou uma pessoa legal e que você me contou, que isso é muito importante e tal. E falou que tava bem, que tava feliz e que esperava que eu continuasse feliz. Na verdade ficou um clima super estranho, apesar dela ter falado que tava tudo bem e tal. E a gente passou umas 2 semanas meio se estranhando, sem se falar muito. E aí ela me chamou e ela falou, eu queria conversar com você também sobre aquele assunto. Aí eu falei, meu Deus, né? Vai dar merda. Aí ela, então, eu queria falar sobre mim. É porque eu tenho uma pessoa também que você já conhece, mas que você não sabe que eu me relaciono com ela. E eu pensei, tá, tipo, normal, né? Minha mãe tem um namorado, sei lá. E aí ela falou, e o que é que você acha se eu te falar que eu tenho um relacionamento com Sandra? Que era uma amiga dela, que vivia lá em casa, etc, já conhecia e tudo. E aí pra mim, primeiro, aquilo foi um choque, assim, tipo, eu não esperava de verdade. Eu não entendi direito na hora, tipo, meu Deus, eu não acredito que ela é sapatão, sabe? Eu pensei, caramba, tudo podia ter sido diferente se eu soubesse disso antes. E ela podia ter me ajudado. E eu pensei, tipo, imagina se eu tivesse vivido tudo que ela viveu todos esses anos e não ter tido coragem de falar pros meus filhos quem eu era de verdade. E aí eu vi que, na verdade, ela que precisava muito mais de mim naquele momento do que eu precisei dela todo aquele tempo. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos e de uma forma incômoda, alguns amigos resolveram contar por mim. Me tiraram do armário por pressão mesmo. Eu não queria, assim, pelo menos na época. Deram um jeito de contar pra minha avó, pra minha mãe e meio que se espalhou isso aí. Eu não tinha mais como negar. Minha mãe chegou pra mim pra perguntar, eu assumi. E foi meio que um choque, porque mesmo minha mãe tendo confessado que já sabia, pelo meu jeito e pelos amigos que eu tinha e pelas relações que eu criava na época já, a grande maioria das mães não espera saber isso e ter essa certeza. Acabou sendo um alívio. Depois que eu contei e que minha mãe me apoiou, eu senti um alívio imenso. Eu falei pra ela, eu tirei um peso enorme das minhas costas. Foi incrível. Os meus pais têm uma reluta pra aceitar o meu jeito e a minha sexualidade desde criança, né? Se eu pegava uma camisa rosa, aí eu falei, não, essa não fica muito bem em tu. Vê essa daqui azul. E um jeito que meu pai me repreendia muito, sem necessariamente expor que era assim, tu tá sendo muito bicha, era puxar meu cabelo. Todos os meus apelidos possíveis, que incluíam Orlando e gay, tinha, tipo, desde Or gayzinho até, sei lá, olá, bichinha passando. Era péssimo porque, tipo, eu tava lá, vivendo a minha vida normal, de boa, e o povo ficava gritando sobre mim, eu ficava sem entender. Mas eu sentia aquela maldade por trás da palavra, sabe? Quando o povo falava isso pra mim, eu só sentia mal e ficava confuso. Eu posso contar 2 histórias. A primeira história foi quando eu era alfabetização. Tinha 6, 7 anos. Teve um concursinho de dança, tá ligado? Na época era o El Chan, que era tudo e tal. E todo mundo ia dançar. E eu também queria dançar, só que estavam concorrendo jacarés e Sheilas. E eu fui dançar como jacaré, né? Só que as pessoas disseram que eu não estava dançando como jacaré, eu estava dançando como a Sheila. E aí foi horrível. Começava a dizer, ele quer ser Sheila, ela é um menino e tal, é bicha, lá, viado. E aquilo, naquela situação, tipo, eu estava sozinho num colégio que eu não conhecia, porque era há pouco tempo que eu tava lá, tá ligado? Todo mundo tava contra mim naquele momento, tipo, só porque eu tinha dançado, parecendo uma Sheila. E eu fugi da escola, eu fui correndo pro trabalho da minha mãe, chorando, porque foi horrível aquela situação pra mim.
Teve várias épocas que eu chegava chorando em casa por causa disso. Por pai dela Robinho, por qualquer coisa assim que acontecia na escola. E sempre era apontação, tá ligado? Pessoas mais velhas, assim, tipo, era quinta série, a pessoa era oitava série. E chegava só pra querer ficar falando, tá ligado? É bicha, queria bater, queria não sei o que. E todo dia chegava chorando em casa. A segunda história foi no hotel de Olinda. Tava na época da Hips Online, Shakira. E eu tava dançando assim pras minhas amigas. E umas meninas de uma série mais velha viram assistindo, adoraram e pediram pra eu dançar no recreio. E eu fui dançar no recreio, né? Tipo, vai, bora, vamos colocar, depois de tirei muito, né? Aí fui lá e comecei a dançar e tal. E todos os meninos mais velhos jogaram lixo em mim. Tipo, pegavam lixo assim e jogavam, podia ser qualquer coisa. E tipo, eu tava dançando Shakira, só isso, eu só tava dançando Shakira, não tava ofendendo ninguém, não tava apontando pra ninguém. Mas eles queriam me xingar e jogar lixo o tempo todo. Eu entendia porque era, né? Porque eu não sou otária, porque eu era uma bicha. Em cima de um batentezinho, rebolando minha bunda e fazendo, né, o negócio da Shakira lá. Tan, tan, tan. Como é que você fica depois disso, tá ligado? E isso machuca. E eu vivendo minha vida, velho. Se tivesse dançar Shakira de novo, eu ia dançar Shakira de novo. Se tivesse jogar lixo de novo, eu ia jogar lixo de novo. Igual. Eu ia dançar minha Shakira. Ou Britney, ou qualquer coisa. Mas nem sempre eu fui uma pessoa que fui calada, tá ligado? Das vezes que eu ia pra casa e voltava, ia chorando, minha mãe já estava também de saco cheio. E ela disse pra mim, tipo, num tom de revolta, assim: João Pedro, presta atenção. Se vier de novo falar isso com você, diga pra eles se você quer comer o cu deles. Ela disse assim mesmo, grita assim: vira o teu cu que eu te como. E eu fui no outro dia no colégio, eu tipo, não tava aguentando mais. E eu estava na cantina, na fila da cantina, era a minha vez de pagar, e chegou uma pessoa. Quando ele chegou, ele me empurrou e fez: sai da fila, que viado não tem vez na fila. E, tipo, todo mundo já tava, tipo, olhando, kkk, o viado se fudeu, tá ligado? Alguma coisa assim. E quando eu fui responder, eu olhei pra cara dele e fiz: eu sou viado mesmo, vira o cu que eu te como. E eu percebi que as pessoas não estavam mais rindo de mim, estavam rindo dele. E aí eu descobri como é que eu fazia pra poder me defender, com a mesma coisa que ele fazia. Por naquele momento, eu disse pra mim que eu era bicha. Aquela palavra pra mim, eu aceitei a condição. Tipo, eu sou. Você não tá dizendo que eu sou? Eu sou. E aí? E agora? Tu vai falar o quê? Quando eu era pequeno, eu lembro que eu sempre queria brincar com... Bom, todo mundo ouvindo? Vamos lá. Esse documentário tem 50 minutos, então não dá pra gente ver aqui, mas a gente parou na hora justamente que faz sentido a gente seguir a nossa conversa. Então eu queria... depois quem quiser ver tá no YouTube, chama Bichas, o documentário. E agora eu queria convidar a Ciara e o Rodrigo para a gente começar o nosso bate-papo. Bem-vindos. Por favor. Deixa mais perto. Eric, você consegue desligar? Não foi? Para a gente começar, quem quer se apresentar primeiro para a gente começar o nosso bate-papo? Ciara, Rodrigo? Esboçar a democracia. Bom dia. Gente, desculpa, cidade como sempre caótica, centro, trânsito e etc. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes nesse momento. E eu me sinto muito feliz por estar aqui, por receber o convite do William. Meu amigo que também trabalha aqui, o Vinícius. Já estive numa outra oportunidade e eu me sinto bem à vontade. Meu nome é Ciara Pittman. Hoje, quando eu acordei, estava me perguntando qual vai ser a cena do próximo capítulo, né? E eu trago justamente essa questão. Estamos num mês que se comemora o mês do orgulho LGBT. E eu como cidadã LGBT, o que eu trago hoje dentro das minhas labutas, dentro das minhas vivências diárias, quais são as minhas provocativas para um dia melhor, né? Hoje eu estava falei com a minha mãe, falei: mamãe, tem uma apresentação assim, assim, assim. E ela: o que você pretende com tudo isso, com essa apresentação? Empoderar as pessoas a respeitar um pouco mais a diversidade. Infelizmente, os últimos dados comprovam que o índice de violência vem aumentando com a população. Será que todo mundo sabe disso?
Alguém já fez esse exame de consciência? E aí a minha mãe falou assim, faça a sua parte. Salvar o mundo você não vai conseguir salvar, mas a sua parte você tem que fazer. E eu estou aqui para fazer a minha parte. Bom dia. Obrigado, senhora. Por que não pode salvar o mundo que a Ciara? Vai, vamos junto aí. Vamos junto, a gente consegue. Bom, eu sou Rodrigo, acho que é importante dizer depois do filme, né? Eu sou bicho, então já se posicionar sobre esse assunto. Sou eu? Ok. Acho que era o seu. Não, sou eu. Bom, enfim, vamos tentando. Sou eu, você. De quem é a culpa? Bom, então eu sou Rodrigo, vamos lá, sou de Ben & Jerry's, na verdade, e a gente trabalha aí não só com grupos de afinidade, etc., mas a marca se posiciona claramente como uma marca ativista, principalmente em relação aos temas sociais. E no Brasil trabalha muito forte essa questão LGBT, mas eu também, como pessoa, obviamente, tenho muito essa questão e assim como a senhora disse, de como é que a gente pode levar, né, essa discussão. Acho que ao longo da vida a gente tem várias experiências e eu venho aqui também dividir um pouco dessas experiências pessoais, né, porque palestra sempre a gente tem os números, etc., mas carece essa coisa de contar as histórias, né, que os meninos estavam contando, que fazem a gente entender o que de fato acontece, né? Porque no final você fala assim, bom, tudo bem, X pessoas foram assassinadas, etc., e segue o barco, né? Mas quando você vê uma história contada com meu pai falou isso, não sei o quê, você se identifica, você fala, poxa, eu passei por situações às vezes difíceis, etc., e você consegue olhar a história do outro e se colocar um pouco no lugar. Então, acho que a ideia é um pouco dividir isso também no dia de hoje com vocês. Agradecer, obviamente, esse espaço e o trabalho incrível que vocês fazem, só de dar um espaço para falar sobre isso, nesse momento de parar, etc., já é genial. Então, obrigado pelo convite, William, obrigado, Cargil, e a todos vocês. A gente que agradece vocês estarem aqui hoje com a gente. Esse trecho que a gente viu agora, ele resume bem o conceito de ressignificar, né, Rodrigo? Então, a gente vê a história dos meninos, que entendiam que bicha era algo ruim, todo mundo falava bicha, e eles sentiam aquele conceito de bicha como algo pejorativo, algo vexatório. E aí, o último menino que falou, de camiseta vermelha, Britney, acho que ele gosta de ser chamado, né? Ele falou assim, bicha, é isso mesmo que eu sou. Então, ele ressignifica essa palavra bicha. Ajuda a gente a pensar, Rodrigo, qual que é a importância de ressignificar para quem é LGBT? Só que eu vim pensando nisso, né? Porque que é ressignificar, né? Parece uma coisa tão, enfim, difícil, mas acho que assim, é você se reinventar nesse processo e falar assim, puxa, como é que eu vivo todo esse processo e entendo, né? Eu acho que quando, por exemplo, eu lembro quando eu contei para minha família, né? Foi um processo que meu pai deixou de falar comigo por meses. E aí ele que não acredita em terapia, é tipo a música da Bethânia, não acredita em frio, meu pai disse que não acredita em terapia, essas coisas, então, naquela situação tão emergencial, ele foi na terapia, porque precisava de alguma coisa ali, né? E ele deixou de falar comigo, ele pediu licença praticamente de emprego, ele ficava o dia chorando, mas eu já estava num processo em que eu já tinha entendido melhor também a minha condição. Então estava tudo bem, né? E aí chegou um dia que, e às vezes eu conversava com ele, eu fingia que eu estava dialogando, ele não me respondia. E aí como foi na terapia, que bom que foi bom, né? Então eu respondia por ele e tal. E no dia ele chegou e eu falei, como é que foi a terapia? E aí nesse dia ele decidiu me responder, né? Ele estava na cozinha, eu lembro que ele estava cortando um pão assim e tal, e aí ele parou, ele olhou bem para mim e falou assim, eu falei para o terapeuta que eu queria que você morresse. Eu já tinha, na verdade, sei lá, uns 3 anos, eu já tinha também passado por um processo meu de reconstrução, de ressignificação do que eu era. Né? Quer dizer, quando você se descobre também gay, você fala, poxa, várias coisas que eu imaginei para a minha vida, eu ia casar assim, eu ia ter filhos assim, tudo isso fala assim, não, você não vai ter isso. E naquele momento que você fala, você não vai ter isso, você também não sabe no que você vai ter. Você vai ter também as suas estruturas, etc. É diferente. Não é exatamente igual, né? E muitas das relações são parecidas, mas você tem que passar por caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, talvez. Então eu entendi o processo de luto dele quando ele falou, queria que você morresse, porque na verdade quantas vezes eu não queria que ele tivesse morrido para não ter que contar para ele também. Assim seria mais fácil, a gente elimina essa questão e está tudo bem. Então claro que eu entendi aquela, de certa forma, metáfora naquele momento e eu falei para ele, que coragem a sua de assumir isso. Eu também queria que você tivesse morrido para não ter que contar, mas estamos aí, né? Estamos aqui, não morremos, então assim, a gente vai ter que lidar com isso. E ele falou, é claro que
o problema está em você, então obviamente que é mais fácil eu lidar com isso dessa forma, colocar dessa forma, mas não é assim. E eu falei para ele, bom, se você quiser, matamos juntos, porque tem uma outra pessoa aqui. Né? A gente vai ter que ressignificar essa pessoa, reconstruir essa pessoa, e eu também não sou aquilo que eu imaginava, tenho aqui um outro caminho, ou talvez seja, não sei. Eu falei, vamos fazer isso junto. Né? E aí, um mês e pouco depois, eu tirava férias, etc. Eu falei, vamos viajar, vamos fazer uma viagem juntos, né? Para a gente se conhecer, se reconhecer. Né? Então, foi um processo de reconstrução, né? Dele comigo e eu com ele também, nesse processo, que foi um processo de muitas descobertas. Então, para mim, ressignificar é meio que se reconstruir, e eu não acho que assim a gente vai chegar a lugares diferentes. Né? Acho que todas as pessoas almejam ter aí suas famílias, ou seja, esse grupo de pessoas que te apoia, seja esse grupo quem for e tal. Né? Eu lembro que adoro contar história, então se me corta se eu tiver... Tá super animado com a Numa história. viagem uma vez eu conheci uma senhora, assim, aquelas coisas marroquina, com o seu lenço, etc. E ela falou, Rodrigo, todas as pessoas no mundo só querem 5 coisas na vida. Eu falei, nossa, né? Realmente, essa aí tem o poder do resumo, né? Aí eu falei, vamos lá, vamos ver se a gente concorda. Ela falou, olha, todas as pessoas só querem uma casa que te acolha, seja lá o que uma casa que te acolha for, uma mansão, um casebre, etc. E cada um define o que é uma casa que te acolhe. Número 2, todas as pessoas só querem comida boa na mesa, uma comida que tenha esse valor afetivo, que te conecte a outras questões, etc. Seja lá o que uma comida boa for. Um pouco de dinheiro para se divertir, seja para dar a volta ao mundo, seja para pagar uma cerveja na esquina, cada um define o que é diversão. Amigos que também te acolham, que, enfim, que sejam sua família. E se você tiver sorte, uma pessoa que te acompanha nessa trajetória, mas isso dependerá de sorte, porque não depende só de você. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Assim, acho que todos nós queremos, de fato, um pouco isso. Sejamos nós gays, lésbicas, bissexuais, negros, etc. Os caminhos que nos levam até lá podem ser diferentes, podem ser mais ou menos tortuosos, etc. Mas eu acho que, assim, como é que a gente ressignifica esses caminhos para chegar lá? Todos merecemos essas conexões. Então, acho que é um pouco isso. Assim, para mim, ressignificar significa reconstruir os caminhos que, às vezes, não estão dados como deveriam estar, ou não, mas que a gente faz para um caminho diferente para chegar lá. Eu estava pensando aqui na sua primeira história como é difícil ressignificar, né? Quer dizer, você e o seu pai preferiam que um ou outro tivesse morrido para não ter que contar, porque aparentemente é mais fácil do que ter que elaborar aquilo e ter que entender o que a gente é de uma outra forma, né? E aí, na semana passada, eu estava lendo um livro que o pessoal do MOB, o MOB é o grupo de mulheres aqui da Cargill, grupo de equidade de gênero, me emprestou, que chama Feminismo é para Todo Mundo, de uma filósofa que chama Bell Hooks. E eu estava lembrando, enquanto estava falando, o que ela comenta, que a gente vive numa cultura de opressão, uma cultura de dominação. E que porque a gente vive numa cultura de dominação, a gente não consegue se entender a partir de nós mesmos. A gente se entende a partir do olhar do outro. Então, a gente se entende a partir daquilo que o outro diz que a gente é. Que é o que a gente viu no documentário agora também no Bichas, né? Então, bicha, para aqueles meninos que falaram, era algo vexatório, algo ruim, algo pejorativo. Algo que os pais não desejavam, algo que eles não desejavam. E aí, nessa cultura de dominação, é muito difícil você se entender a partir de você mesmo. E daí é quando você se entende a partir de você mesmo que você se liberta. Que você não precisa desejar que o outro morra, por exemplo, né? Que você vê que está tudo bem, que ser bicha não tem nenhum problema, por exemplo. E daí a Bell Hooks fala nesse livro que uma das formas de a gente romper com essa cultura de dominação, de a gente quebrar essa barreira, de a gente ressignificar, de a gente entender de uma forma diferente, é através do auto-amor. Através do auto-amor, a gente consegue desenvolver e elevar a nossa autoestima. Então, é tentar a gente, individualmente, tentar se entender não a partir do olhar do outro, mas a partir do olhar do nosso próprio olhar, né? Só que isso é muito complicado. E daí eu estava pensando também como é importante o papel do aliado, né? Porque como é tão complicado que a gente se entenda a partir do nosso próprio olhar, e é muito mais fácil que a gente se entenda a partir do olhar do outro, se a gente tem outras pessoas que... Vem um pouco mais perto para cá. Fica mais junto. Estava falando de afeto aqui, né? Fica mais perto. E aí, como é tão difícil que a gente se entenda a partir do nosso próprio olhar, se a gente tiver uma rede de suporte, que é uma rede de aliados, por exemplo, fica mais fácil para a gente se entender de maneira positiva ou de maneira neutra a partir do olhar do outro. Então, por isso que é tão importante a rede de aliados. Eu também estava pensando na ressignificação
como uma experiência de linguagem, né? O que define a gente como ser humano, o que distingue a gente como ser humano, distingue a gente dos outros animais como ser humano, é a capacidade de comunicação. É porque a gente se comunica, é porque a gente tem experiências de linguagem que a gente se desenvolveu de forma diferente do que os outros animais, né? E daí a ressignificação é também uma experiência de linguagem. E é através das experiências de linguagem que a gente se torna humano. E daí eu também faço uma conexão aqui com o que a gente aprende quando a gente é aliado. Lá no primeiro treinamento de aliado, a gente aprende, por exemplo, algumas coisas que a gente poderia começar a fazer diferente. Palavras que a gente poderia usar de forma diferente. Né? Por exemplo, não falar homossexualismo, porque o homossexualismo, né, o sufixo ismo, ele tem a semântica de doença, então falar homossexualidade, porque quando você fala homossexualismo, mesmo que você não queira expressar a ideia de doença, a pessoa que está recebendo essa palavra entende como algo, como uma patologia, por exemplo. Então, usar as terminologias corretas, ou mesmo falar com os seus colegas que são LGBT da mesma forma com que você fala com os seus colegas hétero. Então, se a pessoa te dá abertura, você perguntar sobre a vida dela, perguntar como foi o final de semana com o namorado, isso tudo é ressignificar, tratar as pessoas de forma igual. Estava só pensando nessas coisas aqui enquanto a gente viu o documentário, enquanto vocês falaram. E agora o Vini quer falar, né? Não, acho que só para compartilhar essa questão da ressignificação e da reconstrução, né? Todo mundo sabe, enfim, acho que sabe, enfim, que eu sou gay também. E sou bicho, enfim, né? A gente coloca como linguagem. E compartilhar também uma história que, como foi para mim, assim, né? Quando eu falei com o meu pai que eu era gay, enfim, depois que ele quase morreu assim, né? Teve literalmente, a pressão dele foi para 19, para não sei quanto, ficou super mal, tal. E aí, naquele momento, ele falou assim, a gente precisa ter uma conversa também. Sempre tem a conversa, né? O dia da conversa. Aí foi no dia da conversa que eu falei com ele. E aí, para mim, acho que foi uma das conversas mais francas e ricas da minha vida, assim. E, para mim, isso significa muito sobre isso que a gente está falando. E ele falou assim, mas você tem certeza? Enfim, tem todo o preâmbulo, né? Você tem certeza, não sei o quê, enfim. Mas no que ele chegou, ele comentou para mim que com a notícia, ele não estava feliz com aquilo, né? Para ele não estava feliz com a ideia de ter um filho gay, porque eu era um projeto dele, né? Enquanto filho, né? No papel de filho, eu era um projeto dele. Mas ao mesmo tempo ele não estaria feliz com a ideia de ter um filho que estava se enganando uma outra mulher. Então ele falou assim, nesse sentido, eu fui criado na roça, né? Meu pai, enfim, foi toda a vida a criação dele foi na roça. Ele falou assim, então, para mim, se eu falar para você que está tudo bem, eu vou estar mentindo para mim também. O que eu faço, então? Mas eu também não quero ver meu filho infeliz. O que a gente faz? Né? Então, vamos ter que ressignificar essa história. E aí, nesse caminho, a gente conversou e falou, não, tudo bem, mas vamos assim, hoje, assim, eu não gostaria, eu peço uma coisa para você, não gostaria de saber com quem você se relaciona, não gostaria de saber quem é a pessoa, enfim, você pode ser a sua vida, mas eu não gostaria de saber, também não fale para sua família. Isso foi há 13 anos atrás. Semana passada ele estava tomando cerveja com meu namorado. E nem liga para mim mais, assim. Então, assim, eu acho que tem um pouco também desse tempo, né? Cada um tem seu tempo, mas também não é o tempo de você deixar a coisa acontecer e não fazer nada por isso, né? Assim, não ter essa militância e esse lugar para tentar construir algo diferente. Mas acho que é importante também de saber que tem essa construção, essa reconstrução de identidade, né? Era isso, tchau. Obrigado. E essa ressignificação é para todo mundo, né? Não é só para quem é LGBT, mas para quem vive com a gente. Só complementando a fala de vocês, isso é um exercício, né? É um exercício constante, porque no primeiro momento a gente tem a visão de que só deixou para sair do armário X, quando tem uma X idade. E às vezes não, esse processo de desconstrução dessas imposições e esses rótulos que são impostos dentro da sociedade, né, dentro da própria família, ela deve acontecer de forma prematura. E o respeito no primeiro momento. Porque a partir de uma situação onde um indivíduo ele sai de todos esses seios, né, que é o seio familiar, o seio escolar, o seio social, onde ele vai se encontrar? Então, é justamente na hora do almoço que a gente tem que conversar e pôr justamente, né, os pingos nos is. E respeitar a capacidade daquela pessoa também, que ela é um ser humano e ela tem a capacidade de amar. Então, vem do respeito, vem da comunicação, como eu imponho e como eu faço esse processo de desconstrução,
né? Como eu desconstruo tudo isso? Nossa, esse monstro que eu criei. Nossa, logo você, meu filho. Pai, eu apenas tenho uma outra forma de amar. E o amor é o que predomina, o amor é que prevalece. Esse processo de autoconhecimento, que a gente quer, que está pareado justamente com o auto-amor, né, é um processo de construção. Ele é todos os dias. Ele não deve ocorrer a partir de hoje. Não. Uma detecção lá na infância, né, que quando a gente faz esse processo de, nossa, com quem meu filho está se relacionando? Quem são os amiguinhos dele? Muitas vezes tem famílias que já, não, está agindo errado a religião, está pecando muito. Então, a gente tem a gente, que eu falo, a sociedade faz um processo de eliminar. Não, vamos colocar aqui. Essa é a forma mais rápida, essa é a solução mais viável, né, imediatista. Então, vamos... a gente aceita ser gay, mas no lugar tal, por favor. E aí você volta aquela pessoa para um quadrinho, volta ela para o armário. Então, como eu expresso a minha liberdade, como eu expresso a minha forma de amar, dentro de um parâmetro onde me agrada a minha família e agrada a sociedade. Eu acho que esse é um questionamento, né, para essa manhã. Por favor. Eu acho que essa é uma das perguntas que não tem muita resposta, assim, falando no início. Não, é que a gente estava conversando um pouco antes aqui de entrar, e eu fiquei pensando muito nisso, assim. Nesse processo que é o que é ressignificar, esse constante diálogo com as pessoas, até para a gente, né, quando você está no processo de descoberta, o que é, o que não é, como é que eu sou, você não tem as referências, né, não tem aquela capa de revista que diz 10 dicas infalíveis para, né, não tem isso, né, esse diálogo constante que vai te pareando, te comparando com o outro. Então, esse diálogo é importante e abrir conversas é importante. E aí eu acho que entra um ponto que, assim, as pessoas confundem uma coisa que é sexo e outra que é sexualidade. Né? Isso é muito importante diferenciar, porque eu lembro que meu pai falou assim para mim, tudo bem, você é gay, etc., mas ninguém precisa saber, né, Rodrigo? E aí eu falei, olha, você trabalha quanto tempo na sua empresa? Eu trabalho X anos. Eu falei, as pessoas sabem que você tem 2 filhos? Sabem. Eu falei, então eles sabem que pelo menos 2 vezes você transou com a mãe, né? Você está contando uma coisa que é um pouco pessoal, eu acho, né? Já vi algumas pessoas indo lá em casa, você tem um quarto de casal. E aí? As pessoas estão sabendo o que rola, né? Então, eu acho que tem uma diferença que é, uma coisa você falar sobre as suas práticas sexuais, a outra coisa é a sexualidade. E essa confusão ela fica muito clara no seguinte sentido, as pessoas falam, tudo bem, viva a sua sexualidade entre 4 paredes. Se fosse entre 4 paredes que a sexualidade fosse totalmente vivida, a gente não morria na rua. Porque se você mata a pessoa na rua, porque você vê que ela é diferente na rua. A sexualidade é uma expressão que vai muito além daquilo que é a prática sexual na cama. Ela vai, na verdade, nessas relações que acontecem, na relação amorosa, nessa relação social. O casamento é um contrato social, antes de tudo, né? Então, assim, isso é uma demonstração para a sociedade, daquela sociedade que você fez com o outro. E acho que isso é importante porque quando a gente chega na empresa e existe uma vontade genuína da pessoa que está na mesa do lado em saber da sua vida, né? Eu lembro que eu passei um tempo fora e as pessoas, então você chega tipo ET, você chega sem nenhuma referência, você não estudou na mesma faculdade que ninguém ali, você não frequenta os mesmos lugares que aquelas pessoas frequentam, a pessoa não sabe exatamente se você é um cara que gosta da música X ou Y, porque aquelas referências não fazem sentido para você. Então as pessoas ficam tentando te tatear, né? Chegar até você e não sabem como. E aí elas vão fazer que pergunta, e aí, como é que foi o seu final de semana? O que você fala? Você não pode ir para a segunda página, que é, então, eu estava com meu namorado, estava com não sei quem lá, que isso é importante no processo. Então, essa conversa, grupos de aliados, em que a gente sinta que tem pessoas que são territórios seguros para a gente conversar, é muito importante. E, de novo, é claro que você tem que sentir do outro, né, se o outro quer conversar. Também não invadir. Exato. Mas é muito sobre essa coisa de falar assim, deixa eu criar um espaço em que a pessoa se sinta confortável para falar o que ela quiser falar e está tudo bem. Né? E que a gente possa aprender repertórios diferentes dos nossos também, né? Porque aí a gente acaba crescendo. Eu queria agora perguntar para a Ciara, porque a gente está falando em ressignificar e o orgulho, né? O significado de orgulho para quem é LGBT tem muito disso. Às vezes até as pessoas não entendem muito bem, acho, né, o que é o orgulho, falam, vamos fazer um orgulho hétero também, porque o orgulho vem justamente da ressignificação, que é o que a gente viu no vídeo agora. As pessoas tinham muita vergonha de ser quem elas são, em determinado momento elas passam a se aceitar, a sentir orgulho. Então o orgulho é isso, é o oposto da vergonha. E a parada, só para eu concluir, desculpa, só para eu concluir aqui, a parada ela vem muito nesse sentido, né? A parada do orgulho vem muito nesse sentido e a parada é um ato político, né Ciara?
Então, pareado com diversas temáticas que foram abordadas, né, ao longo dos últimos anos, a parada em si, né, do orgulho, que popularmente as pessoas falam parada gay, né, porque houve alterações dentro dessa nomenclatura. Né? A gente tem que apenas se expressar para a sociedade como a gente se sente feliz, expressar a nossa liberdade e dizer: eu sou livre, eu não preciso de rótulos. O orgulho está nada mais do que isso. O nosso estereótipo ele é muito levado em consideração ao invés das nossas competências, das nossas habilidades, daquilo onde eu sou melhor. E a gente pareia no cabelo da menina, a cor, não sei de quê, porque é gordinha, porque é altinha. Não, e a gente esquece de valorizar aquela pessoa pelo que ela tem de melhor, né? Pelas as habilidades, os talentos que ela consegue, inclusive, perdurar no meio onde ela transita. Eu sinto muito isso. Eu fico impressionada, porque não poderia estar lá. Se está lá é porque provém de um processo de vitimização, ou porque é coitadinho. Não. E a gente esquece que as pessoas elas têm que ser validadas que eu falo em todos os âmbitos, por aquilo que elas são, de fato. Né? As habilidades, as competências, aquilo que ela tem de melhor e aquilo que eu posso provocar e trazer e transformar o meu meio. Então, quando eu falo em orgulho LGBT, eu falo orgulho de ser quem eu sou, né? Eu tenho que ter orgulho de mim, né? Eu tenho orgulho se eu falo que eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho das minhas habilidades e das minhas capacidades, e não limitações, que é o que a gente vê constantemente. É LGBT, ou é doente, ou é drogado, ou é isso, ou é aquilo, E a gente está cansada. Eu converso muito porque as pessoas criam um monstro, né? Isso é um grupo de risco. Mas será que realmente é um grupo de risco? Ou esse monstro que criaram na minha cabeça faz com que eu não tenha nenhuma empatia para com esse outro? Será esse significado que deram é real? Esse significado que será deram que essa LGBT? cuca mesmo, né, a fábula, a gente vê nos contos isso, né? Criam-se um monstro, trazem um mito, e a gente, às vezes, até quando vai lapidar e conhecer esse monstro, esse não é um monstro, é apenas uma história que alguém contou. Então, quando a gente traz o orgulho, a gente tem que ter, sim. Eu tenho um amigo gay, meu namorado é gay, é negro, e eu amo ele. Então, quando o amor não prevalece, o ódio e as diferenças, elas se sobressaem, às vezes não é no sentido positivo, é no negativo. Por quê? Porque você sai desse rótulo homem e mulher. Tudo que está a par de tudo isso ou em volta é perigoso. Não, por que me aproximar ou não me aproximar? Sendo que a gente faz parte de todo um processo de evolução, não é isso que a gente aprende lá na 5ª série, ensino médio. Se a gente não entende que todas essas formas de se relacionar, a sexualidade, né, não as minhas práticas sexuais, mudaram, a gente fica ainda no mesmo. E o mesmo não é bom. O mesmo, ele traz consigo muitas barreiras, né? Acho que nesse primeiro momento, barreiras, porque você aí se isola, tem um isolamento social, e aí trazem outras doenças, consequências devastadoras. Principalmente quando é uma pessoa que não está dentro desse parâmetro. Então, se eu me reafirmo que tenho orgulho de mim, ainda mais agora, esse mês é o mês do orgulho LGBT. A parada traz essa temática, né? 50 anos de Stonewall. Não sei se vocês conhecem, também foi foi lá em 1968, no dia 28 de maio, junho, estamos em junho. Junho, num bar chamado Stonewall Inn, né, em Greenwich Village, nos Estados Unidos. Nova York. Nova York, onde a polícia veio e simplesmente dizer: vocês não têm permissão de estarem aqui entre vocês como amigos, vamos fechar aqui esse bar. E as bichas falaram: não é assim. Como assim? Por que vai fechar? A gente não pode trocar ideia aqui com os amigos, ficar à vontade? A gente também é livre, a gente paga os mesmos impostos que vocês. Qual é o problema de ser gay lésbica? Qual o problema de eu me relacionar, com o meu coleguinha, porque ele não é conforme o seu ditado, conforme a sua normativa? E aí eles se reúnem e fazem desse momento uma revolução. Né? Ficam pessoas lá fora, a polícia é cercada, ao invés de cercar, eles são cercados. É um contexto histórico assim
que tem um grande valor, por isso que hoje existe a parada LGBT, trazendo esse viés político, né? Esse viés de imposição e, ao mesmo tempo, de resistência, que a parada traz todo esse semblante. E, infelizmente, a gente sabe que também tem, né, as formas e as condutas que, às vezes, não são legais, quando acontece esse ato. Mas o principal motivo é justamente esse, é se reafirmar perante a sociedade, é impor o respeito, é impor o amor, é impor a minha capacidade, a minha aproximação, e dentro das minhas relações sociais, o viés de que eu sou livre, a liberdade ela tem que prevalecer e o respeito acima de tudo. Então, eu tenho orgulho de ser quem eu sou assim, a primeira transexual a trabalhar na Câmara Municipal, porque se eu não fizer, ninguém vai planejar isso por mim. Alguém tinha que estar lá, tinha que ser bicha para estar lá, né? Porque não se tinha nenhuma bicha, né? Ou um ser afeminado, não se tinha. E até quando isso iria se perdurar? E foi esse meu principal questionamento, e foi essa uma cobrança minha. Você vai querer ser mais uma ou você vai querer ser a Ciara? Eu decidi ser a Ciara. E como é que eu posso fazer, sendo a Ciara, ser a Ciara? A autoestima e o autoamor, né? É buscar sair desse contexto, de todas essas imposições e limitações. E a marcha do orgulho LGBT, a primeira marcha que aconteceu lá em Stonewall, ela vem muito disso. Né? E é um ato político por isso. Porque as pessoas falando assim, olha, eu existo nessa polis, eu existo nessa cidade. E aqui no Brasil ainda continua tendo uma importância e utilidade políticas muito grandes. Eu não sei se vocês sabem, mas todo ano a parada aqui em São Paulo, ela tem um tema e tem um slogan. Então, por exemplo, em 2016, o tema foi Lei de Identidade de Gênero já, e daí a partir daí a gente vê as ONGs, a gente vê os ativistas, a gente vê as empresas começando a falar mais sobre identidade de gênero, tanto é que hoje, aqui na Caju, por exemplo, a gente tem programa de inclusão para pessoas trans, por exemplo. Vem dessa movimentação que se dá início na parada. Depois, em 2017, foi Todos por um Estado laico, porque se a comunidade LGBT vê, por exemplo, uma grande ameaça ao aumento de representatividade nas esferas políticas, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, de bancadas mais conservadoras, e isso é muito arriscado, é um perigo grande para a gente, porque é onde se fazem as leis, e as leis, quando a gente não tem um corpo legal que nos proteja, a gente está mais vulnerável. E esse ano é 50 anos de Stonewall, justamente para a gente lembrar da importância que é a nossa manifestação política. Eu queria aproveitar e perguntar para o Rodrigo, Ben Jerry's é uma marca de missão social, né? Como é que esses temas da parada influenciam vocês, Rodrigo? Vou dar um exemplo do ano passado, né? Assim, o ano passado era nosso voto, nossa voz, né? Então aí o que a parada dizia ano passado era, cara, levar hoje projetos de lei, etc, para aprovação é difícil quando você não tem a contraparte do outro lado, né? Quem é que vai entender das questões LGBT se eu não tenho a pessoa do outro lado, né? A questão, por exemplo, como é que a gente fala sobre, por exemplo, transexuais e uso de banheiro? Como é que a gente fala sobre criminalização, etc, se as pessoas do outro lado falam assim, gente, que bobagem, né? E é difícil entender se você, de fato, não vive algumas coisas, o que a gente chama de lugar de fala, etc. Então, o que a gente, como marca de missão social, é uma marca ativista. Na verdade, no Brasil, é a única marca ativista. Lá fora tem outras marcas. O que significa isso? Que, basicamente, uma marca ativista, ela olha as métricas de sucesso, não são as métricas de sucesso ligadas ao produto, vendeu mais, vendeu menos, as pessoas conhecem mais a minha marca ou não. As métricas são ligadas ao impacto social, quanto eu consegui mudar de uma realidade ao fazer alguma coisa. E não faço isso de forma separada, através de um instituto, uma fundação. Isso está dentro da própria marca, na estratégia da marca em si, né? Então, o que a gente fez no ano passado, quando a gente parte desse processo, conversamos com organizações sociais. Não somos nós que definimos o que deve ser feito, é o povo que diz o que, na verdade, a gente poderia contribuir nessa construção. E aí o que os movimentos sociais falaram assim, Rodrigo, é o seguinte, você pode fazer qualquer coisa, mas nesse ano a gente vai ter que falar de eleições, cara. A gente tem que falar de representatividade, porque não adianta você, como o Ben Jerry's, ir lá fazer pressão para o projeto de lei X ser aprovado, quando não tem o cara lá do outro lado que consiga pegar isso do outro lado do balcão e falar, entendi, vou defender isso aqui. E aí, tipo fácil, né? Falar de LGBTs, periféricos, queremos mais representantes, travestis, pretas, etc., no legislativo,
em 2018. Que estava uma discussão fácil, um clima tranquilo nas eleições. Então, o que a gente fez foi basicamente se associar a algumas organizações sociais, fazer uma série de pilares, enfim, um trabalho bastante complexo, para no final a gente dizer, olha, existe uma plataforma que chama Me Representa, né? Ben & Jerry's apoia a representatividade de pessoas do povo, e LGBT são pessoas que hoje estão subrepresentadas. Então, visitem esse site, conheçam esses representantes e vejam as pessoas que estão defendendo as pautas principais. Foram feitas pesquisas, etc., com mais de 6 mil pessoas LGBT no Brasil. As pautas principais que saíram eram criminalização da LGBTfobia e educação para a diversidade. Então, a gente falou assim, veja quem está defendendo essas questões. Então, aí, uma série de candidatos do Brasil colocou suas propostas, e a gente, junto com o Vote, a gente levou 40% das visitas desse site, e a gente conseguiu colocar 1,4% do legislativo do Brasil com representantes que defendem a agenda LGBT, sejam corpos LGBT, pessoas LGBT, ou representantes dos interesses, né? E a gente conseguiu a maior diversidade no legislativo da história do país. 1,4%, é um número que ainda é um número baixo, né, mas que, na verdade, que deveria ser, pelo menos, uma representação populacional, né? Mas isso é um caminho que mostra que assim, existe uma população que quer, né, se existem ferramentas para encontrar, isso acontece. Sim, recebemos muito backlash, muitas coisas do tipo, vocês têm que morrer, esse tipo, eu não compro mais o seu produto, etc. E a gente tem um responding aí que é muito bacana. Esses dias, eu até falei para o pessoal que achei demais, porque assim, um cara falou, eu não acredito que vocês defendem essa causa, não vou mais comprar o sorvete, não, me desculpe, mas não vou mais comprar o sorvete de vocês. Aí o nosso responding respondeu com o coração e falou, está desculpado. E é essa tranquilidade que a gente tem que ter quando a gente vai defender aquilo que é certo, ou seja, se é certo defender os direitos humanos, os direitos LGBT, os direitos raciais, qualquer um dos direitos é o correto. Eu não posso me eximir de um processo de defender o que é correto por um medo do mercado, porque assim, que sociedade nós queremos? Qual é o nosso papel aqui, como pessoa física e jurídica, ou nesse momento em que nós estamos na empresa, como é que a gente pensa no mundo lá fora, né? Será que a gente só pensa nisso depois das 6 da tarde? Então, acho que isso é uma reflexão importante. E é importante ver como a parada, né, dá corpo para esse tipo de demanda para vários indivíduos, várias organizações que vão tomar atitudes, como é o caso da Ben & Jerry's, que vem fazendo, eu sou super fã do trabalho que vocês fazem lá. E daí tem uma crítica que, em geral, as pessoas costumam fazer para a parada, especialmente de quem não conhece muito sobre o tema, é que parada é carnaval, que parada é festa, que parada enfim, nomeiem como vocês quiserem, mas não é algo legal, é só uma festa. Mas acho que é importante a gente parar para pensar que, para muita gente que está lá, esse é o único dia que pode andar de mão dada na rua com a pessoa que ama, sem ter medo. Esse é um dia de celebração também, pelos avanços que a gente vem vendo. E esse é um dia de ser feliz, porque gay, o significado de gay é alegria, né? É happy. Então, precisa pensar nisso tudo também. E aí eu não sei se algum de vocês quer comentar sobre isso, sobre a importância de a gente celebrar com alegria, de ser uma festa. Mas acho que a Ciara vai ter mais propriedade até para falar. Eu acho que assim, cara, meu ponto de vista, minha leitura é muito como, obviamente, um homem gay, né? E ela vai trazer como uma mulher transexual, que eu acho que são leituras bastante diferentes e complementares. Mas eu acho que assim, o fato de você... eu tenho, digamos, passabilidade, né? O que significa isso? Eu ando na rua, a princípio... Não mais ou menos, né? Tipo, você coloca... Não exagera, né, Rodrigo? Tipo, para. As pessoas, a princípio, não vão dizer que eu sou gay. Então, isso me dá uma certa segurança, uma certa passabilidade de entrar nos lugares e tal, de não chamar essa atenção. Depende das condições. E aí, isso, na verdade... só que isso vai variar muito. Tem pessoas que têm mais ou menos passabilidade. O simples fato da pessoa existir é um fato que, como esses caras falaram, assim, é jogar lixo nessas pessoas. Tem um cara que trabalha comigo, ele é mais jovem, e ele falou assim, Rodrigo, todo mundo fica aqui falando de violência, etc. Lá. Para mim, isso é uma questão cotidiana. Todo dia, no caminho da minha casa, até pegar o ônibus, porque ele é uma pessoa gay, negra, e sem passabilidade, exatamente, ele fala assim, eu sofro essas questões todo dia. Aí, viado, não sei o quê, o cara abre a janela e me xinga, etc. Eu passei, a princípio, de abrir a janela e me xingar, eu passei uma vez na vida. Que eu lembro, toda essa vez, enfim. Mas que eu lembro, né, que eu estava de mão dada com meu namorado nos jardins, um território supostamente seguro, né? E o cara fez questão de abrir a janela e falar, e aí, viado, não sei o quê. E primeiro que eu demorei, eu falei, comigo? Aí o cara já tinha ido embora, não deu nem tempo de xingar. Mas essa questão é uma questão que, quando tem a oportunidade
de ir para uma rua dessa, né, de ser quem você é, de mostrar o seu corpo, né? Você vê, por exemplo, muitas mulheres transexuais, às vezes, que mostram os seios, etc., e as pessoas falam, mas que absurdo, etc. É uma forma de dizer, eu existo, respeito o meu corpo, olha a minha existência aqui, e está tudo bem. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas, de novo, confundem uma representatividade do nu com sexualidade, com sexo, mistura tudo aí nesse mesmo balaio, que são questões que devem ser separadas, mas existir, mostrar o seu rosto, a sua alegria, e dizer, eu posso ser isso e está tudo bem, é muito difícil. Né? Eu não sei quantos de vocês, mas eu lembro da primeira vez que eu beijei ao ar livre. Cara, é uma coisa que deveria ser básica. Né? Foi em 2004. Eu já tinha um namorado desde 2000. 4 anos e beijando nos lugares fechados, porque eu não podia. Então, estar no lugar aberto e existir, e poder tocar no outro, poder ser quem você é muito importante. E tá com os seus, né? E tá com os seus, aquela Exato. situação de pertencimento é uma situação de alegria. Trazendo justamente isso. Qual o lugar que eu me sinto seguro ou segura? Quem de fato me protege? Onde eu estou protegido? São esses questionamentos que, às vezes, a gente passa por um processo de reeducação, né? Porque a gente vai se reeducando todos os dias. Né, uma coisa que a gente não tem hoje imposta pelo governo, mas, inclusive, acho até legal esse processo, esse exercício. Mas que, se a gente fosse estar hoje numa sociedade em que todo mundo está no mesmo viés, não temos desigualdade e tal, isso, toda essa construção que a gente está passando nos dias de hoje seria desnecessária. Talvez, por um lado, seria melhor porque seria mais rápido, a gente teria aprendido mais rápido lá na escola. Como a gente nem todos tem esse processo, a gente está fazendo isso dentro da sociedade. O que eu acho engraçado é... porque LGBT tem que viver preso, ou saber separar. Isso não vai ser legal para a minha família. Eu concordo até um certo ponto. Até onde, né, a minha felicidade impacta na sua. Porque, então, não é melhor todo mundo viver feliz? Acho que essa é a ideia. Né? Essa frase busca que você colocou, até onde a minha felicidade impacta na sua. Que engraçado, né? Que tem gente que reclama da felicidade dos outros, né? Não é? Por que será que a gente reclama da felicidade dos outros? Eu não posso. Estou recalcando a minha felicidade, quero recalcar a sua felicidade. Posso. Sabe que tem um filósofo que chama Spinoza, do século XVII, que ele tem uma teoria grande, estudou bastante e refletiu bastante sobre felicidade. E ele fala que quando um governante ele quer espezinhar o povo, ele quer imobilizar o povo, porque felicidade é potência, ele começa a cortar energia do que vai gerar felicidade para o povo. E daí a gente vê, por exemplo, que isso paralisa, né? Então, existem grupos, por exemplo, que utilizam disso para gerar paralisia mesmo. Então, né? Então, atacar a felicidade é uma forma, atacar e desqualificar a felicidade do outro é uma forma de cessar a potência. Acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Por que reclamam tanto que a parada é alegria, que a parada é felicidade? Né? E trazendo esse gancho, como hoje uma transexual se sente feliz dentro de um país que tem um dos grandes índices né, a minha expectativa de vida é que... Então, como é que outros dias eu estava conversando com um outro amigo, eu falei, olha, eu sei que até os 35 anos eu vou viver, então até os 35 anos eu sei que eu tenho uma condição, eu tenho uma possibilidade de ser feliz. Então, eu tenho que aproveitar isso ao máximo. Depois desses 35 anos, eu não sei como eu vou estar, onde eu vou estar. E aí, então, se é para a gente... trazer esses dados, né? Porque isso são dados, isso não é alguém que me contou essa história. Aí eu volto, né, durante a nossa infância. Alguém te contou. Não, isso é real, é real. Então eu tenho que aproveitar isso ao máximo. Dentro da parada, existe, sim, provocativas, né? Ao mesmo tempo que existe a minha liberdade, que é confundida, às vezes, com libertinagem. Então, porque é bichinha, que coisinha engraçada, né? Porque as pessoas têm muito disso. E esquecem que aquela pessoa, o mesmo meu dinheiro é o seu, a minha felicidade é uma, a sua é outra. Eu tenho que estar do seu lado e promover isso, não te limitar. E enquanto transexual, é difícil ter um relacionamento, se manter dentro de um relacionamento. Eu mesmo agora, né, enfim. Mas a gente aprende.
Não pode deixar o negócio cair, né? A peteca cair, tem que dar conta Segura de essa casa, né? Dos amiguinhos. Eu falo isso, meu amigo. Eu falo, olha, ser mulher transexual não é fácil, não. Ser gay, ser bicha não é fácil, não. Porque tem que dar conta assim da casa, tem que dar conta dos estudos, tem que dar conta do seu meio social, dentro das suas interações sociais. Você tem que, ao mesmo tempo, desconstruir aquilo que foi lhe empregado, seja lá no supermercado. Porque a minha amiga fala assim, nossa senhora, você deveria ser política. Eu digo, eu trabalho com um grande político. Né? Mas a gente não pode deixar essas lacunas nos prender, nos limitar. Porque volta justamente dentro desses processos. Processo educacional, que não é igual para todo mundo. Um processo de conquista que se chama felicidade. Todo mundo deseja ser feliz. Ninguém quer ser infeliz. Não é à toa que existem muitas pessoas doentes aí, sejam doenças físicas ou psicológicas, enfim. Mas buscar entender que no outro eu posso me reconhecer. E eu vi isso no documentário, né? Você é bicha, sou bicha mesmo, e aí? Você tem que entender isso. Essa é a forma, esse é o processo, dentro desse processo, é a forma que ela quer, se impõe para a sociedade. Que ela diz, eu sou bicha, eu sou feliz, eu não sou mal para ninguém, não faço mal para ninguém. É o fato da transexual. É o fato de, porque eu sou transexual, eu tenho que ser um corpo, um objeto, um capital humano de esquina, de prostituição. Não, eu não tenho um coração. Eu sou só um robô, um depósito de sexo. Porque, né, essa é a resposta que a gente tem hoje. E eu falo para as pessoas que falam, não, eu também tenho sentimento do eu sinto dor, eu sinto rejeito. E como eu mudo, né? Porque eu pego uma patada aqui, eu não vou replicar a patada. Não, faço como você fez, coraçãozinho. E a gente tem que fazer esse exercício. Né? A gente está calejado, eu falo que a nossa sociedade hoje está calejada porque a gente não faz esse exercício, né? Do amor, da empatia, do exercício do respeito. Né? A gente tem alguns fatores que já impossibilitam isso, né? O governo, a educação. Mas, se a gente não provoca isso dentro dos nossos meios, se a gente não traz isso para os nossos meios, fica mais difícil, fica uma sociedade doente, como está, né? Está doente, infelizmente. E a gente não precisava estar pareando com tudo isso. Eu trago, para concluir a minha fala em termos de parada, existem pessoas, sim, a gente também tem que separar, né? Buscar, colocar, isso é nisso, separar as casinhas, mas é um processo de um todo, né? É um processo, uma construção social, política e de conhecimento, porque somos seres humanos e temos que aprender com tudo isso. Né? É o respeito, é a educação, é o empoderamento, e é uma construção diária. E eu trago isso para vocês. Se eu fosse me limitar pela primeira pedra que eu peguei dentro da Câmara Municipal de São Paulo, porque hoje eu sou assessora, ainda tem mais isso. Um exemplo meu. Antes eu era estagiária, hoje eu sou assessora, trabalho hoje com o Suplicy. Trabalho no gabinete do vereador Eduardo Suplicy, ex-senador. E aí eu vi muitas questões, por exemplo, de projetos. Eu leio projetos assim que eu fico, meu Deus, o deputado X fez isso. E fora outros que aconteceram, principalmente nesse ano, quando você tira o pensamento do sujeito político, quando você faz com que ele não tem que pensar por esse lado, ele tem que pensar dessa forma. Porque isso é o melhor para o governo, para a sociedade. E não é. A gente não tem que buscar o que é melhor para o outro, a gente tem que buscar o que é melhor para a gente. O outro é uma consequência, ele faz parte do processo. Né? E eu fiquei muito chateada, foi justamente quando aconteceu uma situação, quando eu estava numa situação lá num determinado local, em que eu fui reprimida em todos os sentidos, violada, eu fui agredida, e eu falei, e agora? Ciara, você apanhou. E foi o próprio Estado que te bateu. O que você vai fazer agora, Ciara? Você vai voltar para casa chorando ou você vai mudar isso? E aí eu resolvi mudar isso. Foi aí que eu fui buscar, né, no primeiro momento, a Secretaria de Direitos Humanos, e disse assim, eu só vou me aquietar enquanto saberem quem é a Ciara. E aí eu entro na política por conta disso. Porque aquilo que fizeram comigo, eu não quero que façam, por exemplo, com as crianças que estão nascendo hoje em dia. Que já vem, né, dentro desse choque de gerações, um processo
por mais que seja mais prático, né? Mas é um processo que eles não vão precisar passar aquilo que eu passei, aquilo que nós estamos vivenciando. Né? Se eu quero o melhor para o meu filho, para a minha filha, eu tenho que dizer, não fazer a Damares, né? Ó, é azul, ou é rosa. Não, filha, filho, tem o azul e o rosa. É você que vai escolher. Eu acho que você está comentando para a gente uma situação de que você é uma referência positiva, né? Que você está conseguindo superar as adversidades e se torna uma referência positiva e mostra para outras pessoas como você que é possível. E voltando assim a gente falar da parada, a parada é um momento de mostrar para muita gente que não tem as outras oportunidades de ver que existem muitas possibilidades, tanto para quem é LGBT como para quem não é LGBT. Por isso, de novo, a importância da parada. Só para passar aqui para a pergunta que o Eric vai fazer. Na verdade, eu vou representar uma pessoa lá que queria sentar aqui. Ah, legal. A gente tem 265 conexões no Brasil inteiro, então acho que o Sérgio ia querer sentar aqui para falar justamente sobre como a felicidade às vezes incomoda, né? Ele fala, eu sou de Uberlândia, sou o Sérgio, sou de Uberlândia, eu trabalho na Cargill desde 2015 e vou contar uma história que aconteceu comigo. Triste de ver como o mundo e que a sociedade e como a sociedade demora, ou muitas vezes não aceita a diferença do outro. Algum tempo antes de me assumir, passei por uma situação que via muito em televisão e rezava para que nunca acontecesse comigo. Estava em uma praça pública, sentado em um banco com meu namorado, estávamos só vendo vídeos no celular, quando chegou um rapaz de moto, com muita fúria, e parou na nossa frente. Ele tirou o capacete da cabeça e começou a nos xingar, eu e meu namorado, de todos os palavrões de baixo escalão, e mandando a gente sair dali, senão ele ia nos bater. É muito triste ainda o mundo existir, saber que no mundo ainda existem pessoas assim. Mas, graças a Deus, não nos aconteceu nada pior. E isso me fez ver quem eu realmente sou e o meu valor. Parabéns, Cargill, por nos dar esse momento de palestra e opiniões sobre diversidade, #soubicha. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. É até difícil comentar depois disso, né? Porque às vezes parece que é uma coisa tão distante da gente, mas acontece com quem trabalha do nosso lado e às vezes a gente nem sabe. Por isso a importância, de novo, de a gente celebrar as conquistas e de a gente estar junto com os nossos amigos que são LGBTs para lutar mais. Falando nisso, no dia 23 a gente vai com o grupo da Cargill. Eu vim dar um spoiler hoje do nosso uniforme, a gente vai com essa camiseta aqui. Então, quem se inscrever, a gente tem camisetas de várias cores para formar um arco-íris bem bonito. E como a parada é uma troca de afeto, a gente vai trocar afeto. A gente vai levar algodão doce e vai trocar o algodão doce por abraço com quem estiver passando na Avenida Paulista. A gente vai de manhã, no domingo, às 9h30. O ano passado foi um grupo grande, pode levar familiar, pode levar primo, amigo, irmão. A gente vai fazer uma marcha bem bonita lá na Paulista para celebrar e para mostrar que existem muitas possibilidades de felicidade. Muito bom. Alguém quer comentar sobre a fala do Sérgio? Vocês vê alguma coisa na cabeça de vocês? É tão difícil, né? Assim, acho que você fala dessa questão dos números, etc. Por isso que eu acho assim, uma história dessa faz a gente ver que está aqui, né? Tá do lado de 2019, Uberlândia é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Tipo assim, porque você existe, porque assim, tava vendo vídeo, né? Você existiu, sai daqui, a sua existência não tem que estar nesse lugar. Eu acho que é muito cruel, né? É por isso que eu acho que assim, eu sempre, quando vou aos eventos, eu sempre peço para as pessoas, porque a gente fala sempre que a gente defende a causa LGBT e tal, e muitas pessoas ficam com uma cara de tanta coisa importante nesse país vai falar de LGBT, né? Rola isso, nas nossas redes rola, mas por que não falar de educação? Por que não falar de violência XYZ? E aí a gente fala, por que não falar de violência X e de educação e de LGBT? Você tem espaço para essas pautas. Mas esses eventos todos eu sempre falo para as pessoas, levante a mão aqui quem é, ou quem, obviamente, conhece pessoas LGBT que sejam muito próximas, muito queridas. Aqui, obviamente, é um grupo bastante seleto e que isso já é fato, né? Mas nesses eventos, sei lá, 200, 300, 400 pessoas, praticamente todo mundo levanta a mão, né? E aí eu olho e falo, essa causa não é uma causa que está lá na esquina da outra pessoa que não sou eu. Como é que você pode aceitar que uma pessoa próxima sofra violência, você não faz nada por isso e volta para casa bem? Né? Exato, ou seja, acho que também pelo Sérgio,
Estamos todos nós aqui, né, para que isso não aconteça mais, para que a gente reflita sobre isso, para que ele, pelo menos, se sinta confortado e abraçado por todos nós, nesse sentido de falar assim, cara, estamos juntos nesse processo. Então, acho que essa tem que ser uma causa de todos nós, independente se nos toca diretamente, se somos nós ou não precisa disso. Né? Isso mesmo. A gente está falando aqui de orgulho, né, orgulho LGBT. Vamos pensar um pouco orgulho hétero. Por que não existe orgulho hétero comparável ao que a gente fala Eu acho em importante orgulho LGBT? Eu acho que, para mim, assim, a questão do orgulho a gente se orgulha apesar dessa violência, apesar das coisas que eu escuto, ou seja, eu levanto a cabeça e sigo. Né? O orgulho, na verdade, não é um simples do tipo assim, eu acho muito legal ser quem eu sou. Eu acho muito legal ser quem eu sou, sim, para mostrar para as pessoas que, independente do que se escuta por aí, independente de tudo que se passa, eu sei do meu valor. Né? Existe esse algoz, né? Quando eu falo eu me orgulho, é porque existe um algoz nesse processo. Ou seja, se você me diz X, né, que é essa questão que a gente estava falando no início, que é a imagem que o outro tem de você. Se a sua imagem é negativa, eu ressignifico e digo, se você diz que eu sou bicha, eu digo sim, sou bicha com orgulho. Por isso não faz sentido, né, a questão do orgulho hétero, porque não tem um algoz. Né? Não tem aquele que te diz você está errado. Né, para eu ter que, na verdade, ressignificar a heterossexualidade e dizer eu tenho orgulho de ser hétero. Está tudo bem, enfim, as pessoas serem héteros, etc. O orgulho, na verdade, LGBT, vem muito dessa necessidade de você falar assim, apesar de tudo isso, né, a gente enfrenta isso de cabeça erguida e sabe do seu valor. Então, é uma forma de enfrentar esse algoz que existe na sociedade. Assim, por mais que as pessoas digam que isso é mimimi, etc., números estão aí para provar. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. 52% das mortes transexuais são no Brasil. Mas é o primeiro país também em índice de número de vídeos pornográficos assistidos com transexuais, que é exatamente o que a senhora falou. Você coloca esse corpo num papel de assim, me serve para um desejo sexual. Se não é para isso, mata. Né? E até melhor matar, porque ele não vai saber que eu me interessei por esse corpo, porque tem uma vergonha e etc. Então, quer dizer, gente, é uma hipocrisia absurda e assim, é um nível de violência de você resumir um corpo a isso. Né? A esperar que as mulheres transexuais se prostituem na esquina, porque esse é o lugar delas. E como a senhora falou, gente, tenho sonhos, tenho vida, tenho dores, etc., como qualquer pessoa. Então, para mim, aqui a grande questão é tão absurdo esse processo, porque não existe uma necessidade de enfrentamento a algo. Ninguém está atacando heterossexuais. Ninguém ataca a família tradicional brasileira. Né? A gente, na verdade, só quer também ter outros formatos e núcleos familiares. E ter orgulho desses formatos também, tanto quanto podemos ter dos formatos tradicionais. Então, aqui acho que esse orgulho é muito sobre essa questão de não um contra-ataque, mas um argumento amoroso para um ataque que é violento. Uma forma de sobrevivência, né? Exato. Uma forma de sobreviver à vergonha, né? O orgulho está oposto à vergonha. Ninguém nasce com vergonha de ser hétero, né? Quando você nasce, seus pais, de maneira geral, esperam que você case com uma mulher se você é homem e que você performe a sua identidade de gênero de uma determinada forma, a sua orientação sexual também de uma determinada forma, e se você segue essa norma, em geral você não vai ter vergonha, por isso não faz sentido que tenha orgulho hétero. Ontem eu vi um meme muito engraçado, até a gente comentou no grupo aqui do pessoal do Pride, e o Lucas lá de Mairim que pediu para eu falar aqui, então eu vou falar. O meme falava assim, olha, a gente que é gay, a gente até vai permitir que tenha uma parada do orgulho hétero, mas primeiro a gente vai ter que cancelar o casamento hétero, daí pode ter uma parada. Acho que é bem simples, faz todo sentido, né? E eu acho assim, um exemplo só, eu estava ontem, reencontrei com o meu primeiro namorado, momento tenso, e que hoje mora na Arábia Saudita, que é um dos 70 países que criminaliza a homossexualidade. Então, ele trabalha numa empresa lá, e a diretora dele, que é a diretora de RH, falou assim, eu espero que ninguém saiba da sua condição, você não pode abrir a boca para ninguém, porque esse é o único assunto do qual eu não vou ter nenhum tipo de recurso para te salvar. E ele mora numa cidade, enfim, mora na capital, que tem uma praça que chama Chop Chop, que é corta-corta, né, que é a praça, basicamente, em que são decapitadas as pessoas que têm o crime da homossexualidade ou, basicamente, das drogas, que fumam, etc. Maconha, por exemplo. Né? Mulheres são apedrejadas, é um outro espaço. Né? E tem a polícia religiosa nesse local que, basicamente, fica checando as relações entre as pessoas. Então, ele tem um colega de trabalho que estava conversando com uma menina num
primeiro approach ali, né? Chega a polícia religiosa e fala, o que vocês são? Né? E aí ele finge que é primo, não consegue comprovar esse parentesco, vai para a cadeia, passa uma semana na cadeia. Então, é assim, que é o exemplo máximo daquilo que a gente não consegue nem imaginar, né? E aí, basicamente, assim, ele não pode falar, as pessoas não podem saber que ele é, né? E isso o coloca em risco de vida. Então, você tem ainda 70 países, né, que criminalizam, e alguns que criminalizam com pena de morte, como é o caso da Arábia Saudita, é doloroso demais, né? É difícil demais. E aqui também existe essa pena de forma velada, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Você quer comentar? Era justamente isso, trazendo esse gancho desse exemplo seu, a gente já teve vários campos de exterminação, né? A busca do sangue, Operação Taran, não, dentro de todo o contexto histórico, né? Os campos de refugiados, o sangue perfeito, a linhagem perfeita, né? Para que tudo isso? Né? Se em 2019 a gente não aprendeu com todos esses fatos, né? Esses acontecimentos, que mundo melhor é esse que a gente deseja, gente, para sobreviver? O que tem no outro que te incomoda tanto, né? Que mundo, sabe? Eu fico pensando nisso. Será que é... Então, até outro dia, teve um menino que estava falando lá na câmera, eu acho que era melhor, então, fazer o Vale dos Homossexuais. Aí eu disse para ele, eu respondi, pois eu sou a primeira da fila a ir para lá. Porque esse mundo aqui eu tô... É difícil pra caramba. Porque esse mundo tá chato, o mundo tá chato. Até quando? E outra, se eu tenho todos esses dados, né, é uma violência que acontece de forma direta, né, no sentido de... Existem elementos, ferramentas de promoção, mas que quando isso transcende, a sociedade finge, pois é, morreu. E o que a gente pode fazer para mudar tudo isso, trazer para essa sociedade? Então, essa foi o meu principal, concluindo a minha fala anterior, foi essa a minha principal demanda, foi saber que aquilo que aconteceu comigo, eu não queria que acontecesse com outras pessoas, e aí eu entro no âmbito político justamente por conta disso. Inclusive, se volta principalmente para dentro da adolescência / juventude, né, que é quando a gente está nesse processo de descobertas. Eu sou gay, sou transexual, né? Será que eu tenho um apoio da família? Os que têm esse apoio, ótimo, né? A gente sabe que nem todos têm esse apoio. Como eu me integro dentro da sociedade? Qual é o meu papel social e político dentro de uma sociedade como a nossa? Que provocativas eu trago no sentido de bem-estar e qualidade de vida, né, ao meu entorno? Então, foi um tapa, foi uma agressão que eu levei lá nessa noite, que me trouxe uma reflexão. Eu apanhei e fui para casa pensando, gente, eu sou louca, né? Tenho que ser estudada. Eu apanhei e fui para casa e digo, mas por quê? O que eu fiz? Primeiro que eu tinha que pagar minhas contas. Minha carteira de trabalho não estava registrada. Quem vai me proteger? E se isso acontece, por exemplo, com uma outra criança? Porque isso acontece, gente. A gente está aqui conversando, e se esse momento é válido para a gente, é porque isso de fato acontece. A merda do celular, que não para de apitar, hoje se tornou o principal facilitador de tudo isso. Né? Todo esse capital humano que hoje, por exemplo, deveria estar sendo trabalhado, né? Fazendo um processo de capacitação, treinamento no sentido de promover resultados positivos para dentro da sociedade. Ele tá, ao contrário, ele está sendo jogado para onde? Esses paraísos, esses orgulhos aí, né, porque tem todo um patriarcal, né, um sistema hétero, o homem e o poder, o homem e o seu poder, né? Então, se isso não satisfaz as vontades do alfa, né, do que tá lá em cima, isso não é bom. E aí, como se replica isso? Através da violência, através da discriminação, através dessas práticas, porque é mais fácil. Não, vamos apagar isso, não deixar vestígios nesse sentido. E aí a gente não se comunica, né? A gente não comenta, tem medo, às vezes, até de comentar. Né? E aí, por que, se foi a gente mal acabou de sair da ditadura, 64, se bem que a década de 60 ela foi uma década muito, eu falo, pesada no sentido de acontecimentos, porque não foi só no Brasil, gente. Foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, com a Revolução, aqui a Operação Tarântula, né, e a gente tem que aprender, deveria, nesse momento, já ter isso em suma, ter isso na ponta da língua.
e não se replicar. A capacidade de aprendizagem ela não é tão rápida quanto a gente gostaria. E daí eu queria fazer só um gancho aqui antes de passar a palavra para o nosso colega, que é a importância da referência positiva, que é o que a gente vem falando, a importância de conseguir desenvolver auto-amor para conseguir ressignificar, a importância dos aliados, como esse olhar externo que ajuda a gente quando a gente não consegue ressignificar, mas ajuda a gente a dar um significado positivo para quem a gente é. Tudo isso que a gente vem falando e a importância do orgulho e por que a gente celebra e por que a gente vai marchar pelo orgulho. Então, a gente está nos minutos finais, mas dá tempo de fazer uma pergunta ainda. E aí, se vocês quiserem fazer algum comentário final, e aí eu passo para a Simone para a gente fazer o nosso fechamento, tá bom? Na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento para todos, mas principalmente para a Ciara, por estar lá dentro da Câmara, falando como um homem trans. É muito incrível ter uma pessoa lá dentro representando a gente. Todo mundo LGBT, mas principalmente o T, né, que é sempre... na verdade, é muito novo, né? Mesmo tendo toda a militância. É muito bom. E tem a questão da passabilidade, né? E, assim, falando por mim, eu passo normalmente sem ninguém perceber. Mas pessoas que não passam por... não têm a passabilidade... eu fico muito triste de pensar assim, poxa, aquela pessoa está correndo risco e eu não consigo colocar na frente. E eu fico muito agradecido mesmo. E eu agradeço também para a Cargill por entrei para um processo Baobá. E eu fui um dos homens trans que entraram. E então eu fico muito agradecido mesmo. É isso. Obrigado, Christopher. Rodrigo, Ciara, alguma mensagem final que você queira deixar para a gente pensar? Mais amor, menos ódio. Vamos amar, gente. A gente não precisa de certas coisas que estão sendo impostas, só isso. E olhar e saber fazer também esse processo, né? É difícil? Mas requer um exercício. Ninguém nasce perfeito. A gente vive em busca da perfeição, né? Eu termino minhas palavras dizendo isso, né? E se a gente almeja tudo isso, as crianças, pensem nas crianças. Acho que o orgulho do hétero é ter o filho, né? Seja ele homem, masculino ou feminino, menino ou menina. Então, se você quer ter esse filho lá na frente, feliz, plante, né? Planeje esse terreno aí para essa criança, né? Ressignifique a maternagem e a paternagem também, né? Isso. Muito bom. Acho que para o ano que vem a gente pode colocar amor e autenticidade, orgulho, inclusão e diversidade. Uma boa dica. Eu acho que você fechou super bem. Assim, uma coisa que a gente não fala nas empresas, porque parece que não é do nosso vocabulário, é essa palavra, amor. Né? E assim, amor no sentido de conexão, assim, acho que a gente colocou num ambiente muito romântico, ou piegas, etc. Cara, amor é essa conexão que faz a gente produzir, inclusive, que faz a gente estar feliz onde a gente está, etc. Ou seja, para mim, acho que é essa grande mensagem, assim, seja com quem for. Amor. Obrigado. Simone, faz o fechamento para a gente. A Simone, todo mundo conhece, é diretora, e eu só queria estender os agradecimentos aqui, porque é o Comitê de Diversidade, que é liderado pela Simone, que dá para a gente a oportunidade de ter os programas de aliados do Pride, o programa do MOB, do IN, que acabou de ser lançado agora, do Afro Cargill, então estendendo o agradecimento. Obrigado, Simone. Obrigada. Bom, acho que é sempre uma oportunidade de aprender muito, né? Toda a sessão, todo o Pride Talk eu aprendo demais, né? Tanto com os nossos funcionários quanto com os nossos convidados. Muito obrigada. Então, já estendendo aí um agradecimento especial por vocês terem tirado o tempo de trabalho, o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Acho que foi muito, muito especial. Eu queria só compartilhar que um dos nossos valores que a gente vive aqui na Cargill é pessoas em primeiro lugar. Quando a gente fala pessoas, a gente está falando pessoas, né? Não é só o profissional, são pessoas e são pessoas por inteiro, né? Sem máscaras, né? A gente quer realmente criar um ambiente inclusivo para que as pessoas possam ser elas por inteiro aqui dentro, né? A gente acredita que somente assim, vivendo, né, a sua singularidade, o seu jeito de ser, é que as pessoas vão ser felizes no trabalho, né? E se realizar
com esse trabalho. E assim, claro que vão produzir mais e estar mais feliz, mais engajado com a empresa. Então, faz todo sentido para a gente estar trabalhando, né, com todas essas temáticas. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu durante o mês de diversidade. A gente tinha a Semana da Diversidade, e esse ano a gente evoluiu para o mês da diversidade, e foi em abril, um mês inteiro cheio de atividades, foi um mês incrível, super bacana. E teve uma semana que foi a semana que o Pride organizou, que foi, né, um evento lá em Campinas, teve uma participação incrível, todos os eventos tiveram mais de 1.000 pessoas participando. E o evento do Pride era sobre sair do armário, né? Então, toda aquela semana, a temática foi sair do armário, né? A discussão com a Lorelai Fox foi super legal, super bacana, os aliados super apoiando tudo o que estava acontecendo, mas a gente sempre tem, né, os outros momentos. E aí, naquela semana, teve um post lá foi em Uberlândia, que Uberlândia é quente, teve um post no Facebook, e aí teve vários funcionários que acessaram, que falava assim: empresa de Uberlândia incentiva funcionários a saírem do armário. O que vocês acham? Aí o pessoal compartilhou no grupo, né, de liderança de RH, já dá aquela assim, ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? Tudo bem, falava empresa, não falava Cargill, então a gente não precisava se posicionar tanto como empresa, mas é sempre um choque, acho que foi o primeiro que chegou mais perto da gente. Né? E aí no post, começam os haters, né? Nossa, que absurdo, não sei o quê. Mas assim, foi 1, 2 postings, logo todos os aliados, né, defendendo a causa, o porquê que era importante, a questão do ambiente inclusivo, né? Se a pessoa ela é LGBT e quer sair do armário, a gente quer realmente que elas saiam do armário para serem felizes no trabalho, porque é meio difícil ser feliz dentro do armário, imagino eu, né? Então foi uma experiência muito bacana de ver os aliados justamente defendendo, né, o orgulho do que a gente como empresa estava fazendo e de toda a população LGBT. E foi uma situação nova para a gente de lidar com os haters, mas, de novo, destacando, como o William comentou, a importância, né, dos aliados, tanto para fora, né, da empresa, quanto aqui dentro também. Né, pra... E foi muito rápido, assim, foi um momento que deu aqueles... mas logo deu aquele alívio, assim, não, já tem um monte de gente defendendo. E complementando também, foi a hora da Cargill sair do armário. A Cargill agora talvez tenha saído pela primeira vez do armário, no sentido de falar assim, a gente apoia assim, isso também é sair do armário, é um processo difícil para a empresa, porque na próxima vez, se alguém acontecer isso, quer dizer, olha isso, a empresa está estimulando as pessoas a saírem do armário, isso é ruim? Gente, que as pessoas sejam livres, a empresa, para mim é o maior elogio que tem para uma empresa dizer, a empresa está elogiando você a ser livre, cara, é o melhor reconhecimento, melhor até que dar exame, para mim é ótimo, posta esse negócio na parede, entendeu? Exato. Porra! A reação foi justamente essa. Primeiro aquele choque de, ai, meu Deus, agora vai pegar, né? E depois você lê de novo assim, e aí? A gente está incentivando, se a pessoa quiser sair, sai, né? E temos orgulho disso. Então foi uma experiência... Não compartilhei o post, mas na próxima vez que acontecer, eu vou compartilhar com todo mundo. Mas era isso, pessoal. Obrigada a todos os aliados que estão participando aí dessa sessão com a gente. Um aprendizado para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Acho que, como o William falou no começo, a gente quer esse ambiente seguro, né, de compartilhar, as pessoas virem aqui contarem seus depoimentos, suas histórias de vida, né, dentro e fora da Cargill. Então, muito obrigada pelo tempo aí dedicado.